Muito bem. Você, voltando para o seu lugar, já vai abrindo a sua Bíblia no livro de Josué. Josué capítulo 7, versículos 11 a 13. Josué, capítulo 7, versículos 11 a 13. Antes de a gente ler esse texto, podíamos orar. Nessa oração, eu queria que você fizesse essa oração, pedindo para que o Espírito Santo de Deus, nessa manhã, ministrasse ao teu coração, falasse ao teu coração, e ao ouvir a mensagem de hoje, não fica pensando assim, puxa, isso aqui era bom para aquela pessoa, né? Não fica pensando assim, puxa vida, aquela pessoa que devia ouvir nem está aqui hoje. Não, vamos orar. Senhor, fala aqui para mim, ministra aqui para mim, no meu coração. E se o Espírito Santo mostra alguma coisa, vamos estar com o coração aberto e disposto a obedecer o que Ele está pedindo para fazer. Porque, irmãos, quando nós obedecemos a palavra de Deus, não tem outra coisa que agrada o coração de Deus e Deus abençoa. Então hoje eu quero compartilhar um pouquinho sobre esse desafio nosso. Mas abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos, fala com Ele. Senhor, Espírito Santo de Deus, eu creio que o Senhor está aqui. Eu quero abrir o meu coração para que o Senhor ministre aqui dentro de mim. Fala comigo. Se tem algum caminho mau, me guia pelo caminho eterno. Se precisar mudar, Senhor, eu peço para o Senhor força, coragem, para fazer a mudança que o Senhor quer que eu faça. Claro, Senhor, com a tua ajuda. Coloca isso diante do Senhor. E Ele está escutando a tua oração. E Ele quer ministrar na tua vida nesta manhã. Louvamos o teu nome, Senhor. Podemos estar juntos nessa manhã, desfrutando dessa comunhão tão boa. Obrigado a gente poder louvar e engrandecer o teu nome através das músicas. Também nós queremos aprender e cada dia mais também glorificar o teu nome de outras maneiras. E agora, Senhor, eu quero glorificar o teu nome, abrindo o meu coração, para que o Senhor possa ministrar com graça, com poder, chegando lá no fundo, onde o Senhor vai fazer a transformação. Oh Deus, nós queremos dizer a Ti, o Senhor está permitido a fazer isso na minha vida, nesta manhã, para a glória do Teu nome. Nós oramos no nome de Jesus, amém, amém. Josué capítulo 7, versículos 11 a 13, diz assim, eu vou ler na versão revista e atualizada. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois
tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Fiquei lutando bastante para... Toda vez que a gente vai pregar é uma luta, viu? É uma luta. Eu fiquei lutando, porque esse texto já foi meditado. Mas uma coisa tem apertado o meu coração, e no último culto presencial eu queria falar um monte de coisa legal, um monte de coisa bacana que Deus tem feito. Você já tem visto isso, você já tem presenciado. Mas hoje de manhã, quando cheguei bem cedinho aqui na igreja, aí a coisa aperta. E ao entrarmos para um novo ano, nós gostaríamos de entrar com o coração certo. Gostaríamos de entrar num relacionamento espiritual com Deus. Não é só lembrar das coisas boas, das bênçãos de Deus, mas a gente entrar com um coração que agrada a Deus. Então eu coloquei aqui como título dessa nossa meditação: o que fazer com as coisas condenadas por Deus? O que fazer com as coisas que Deus reprova? Eu quero olhar com vocês esse texto, e eu quero, junto com vocês, perceber algumas coisas. Às vezes nós não sabemos o que fazer com as coisas que Deus condena, não é verdade? Às vezes eu não sei o que fazer. Ou vamos procurar saber, ou não, fica por isso mesmo. Muitas vezes nós sabemos o que fazer, mas não fazemos. Aí eu acho que é pior, não é verdade? Eu sei que tem que fazer, mas não faço. Por quê? O que fazer com as coisas condenadas por Deus? Esse texto é claro. A experiência que Josué teve aqui com Deus é algo fantástico. E a orientação dada por Deus para Josué foi claro. Então, a gente percebe aqui, versículo 11: Israel pecou, violaram a minha aliança, quebrou essa aliança que Deus tem com o seu povo. Hoje, a aliança que nós temos com Deus se faz através do sangue de Jesus que foi vertido ali na cruz. Mas, não por isso, a coisa não muda só porque foi no Velho Testamento e agora nós estamos em Jesus Cristo. Porque também nós sabemos muitas vezes o que desagrada o coração de Deus na pessoa de Jesus Cristo, mas nós não fazemos. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram as coisas condenadas e furtaram, dissimularam e até debaixo da sua bagagem colocaram. E olha só, que interessante essa palavra. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir
os seus inimigos. Sabe, irmãos, a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra sangue e carne. A nossa luta não é contra a pessoa. A palavra de Deus fala que a nossa luta é contra o quê? Principados e potestades. É a luta espiritual. Então, nessa luta, aqui, na verdade, não era uma luta assim, era uma luta contra carne e sangue mesmo, porque eles tinham que ir lá guerrear. E eles foram em poucos números, porque alguém falou assim: não, aquele povinho de Ai lá, manda lá uma turminha que nós vamos acabar com todos eles. Sabe o que aconteceu? Esse povo de Ai botou o povo de Israel, botou para correr. Aí Josué, o que está acontecendo? Aí vem essa palavra: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Hoje, por que às vezes ou muitas vezes nós não conseguimos resistir ao nosso inimigo, que é Satanás? Porque tem coisa condenada. Aí, olha só o que Deus fala para Josué: dispõe-te. Porque, irmãos, para a gente olhar a solução do que fazer com as coisas condenadas por Deus, precisa ter disposição. Aqui fala assim: dispõe-te, santifica o povo. Não é que Josué ia lá chegar e santificar todo mundo, não é essa. Aqui o que está falando é: Josué, dispõe-te e conduz o povo a ir na direção de Deus e santificar-se. Santificai-vos. Essa é a solução. Isso é o caminho que a gente faz quando nós temos coisas condenadas por Deus alojadas aqui dentro da gente. Nós percebemos aqui ao fato de não conseguir resistir ao inimigo, era por quê? Tinha essas coisas condenadas. O texto fala aqui que estava até escondido. Meus irmãos, eu uso essa expressão, né? Mas tem tanta gente que é um cabeção, quer se esconder de Deus. Já pensou? Tem gente que acha que pode se esconder de Deus. Adão e Eva pensou a mesma coisa. E olha só, também, desculpa a expressão, né? 2 cabeção também. Deus passeava pelo jardim todos os dias e encontrava com a sua criação os 2. E chega um dia, cadê eles? E Deus foi conversar com eles. O que Adão falou para Deus? Tive medo e me escondi. Você sabe onde que eles foram se esconder? Lá em Gênesis. Eles foram se esconder atrás das árvores. Eu não sei que tamanho que era essa árvore, a grossura dessa árvore. Mas foram se esconder de Deus. Irmãos, do pastor você pode se esconder, da sua esposa você pode se esconder, do seu marido. Não sei se pode se esconder, mas você pode esconder coisas. Mas de Deus não se esconde. De Deus não dá para brincar de esconde-esconde. Porque se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, Deus está lá. Se eu faço a minha cama no mais altos céus, lá está Ele também. Então é engano nosso, não se esconde de Deus. Aqui, a palavra é santificai-vos.
E em consequência dessa questão que violaram a aliança e esconderam coisas condenadas, a palavra orientadora para Josué e o povo: santifiquem-se. Eu quero ler um texto no Novo Testamento. Vamos lá? Vamos dar uma pulada lá para frente no livro de 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versos 13 e 17. 1 Pedro, capítulo 1, versos 13. Olha só o que diz o texto. 1 Pedro 1,13. Por isso, cingindo-vos o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Aqui está o coração da doutrina Holiness, santidade. Eu resumo essa doutrina da santidade naquela bem-aventurança. Vocês lembram o que diz ali? Bem-aventurados os limpos de coração, por quê? Verão a Deus. Versículo 17: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Irmãos, esse tempo aqui na terra é passageiro. Nós somos peregrinos, a palavra de Deus diz isso. Nós somos peregrinos, estamos só de passagem. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Santidade tem a ver com mudança de vida. Lá no livro de Efésios fala assim, olha só, esse é um exemplo muito vivo. Aquele que furtava, continue furtando. Não, isso é carnalidade. Isso não é mudança de vida. A base da santidade é isso, é mudança, é transformação. Aquele que furtava, não furte mais. Aquilo já não faz mais parte da minha vida. Por quê? A obra da santificação de Deus na nossa vida produz essa mudança. Em vez de você falar mal do seu irmão, não fale mal do seu irmão. Antes, palavras que edifiquem o seu irmão, a sua irmã. Santidade tem a ver com mudança, mudança de vida, mudança de atitude. Quando a gente olha essa situação, aqui no livro de Josué, no capítulo 7, versículo 1, olha só o que diz: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas,
que está dizendo aqui? Que o povo de Israel tiveram um procedimento que estava fora daquilo que Deus queria e perseveravam em fazer aquilo que Deus tinha pedido para não fazer. Olha só. Então, dentro desse contexto, aí acontece essa derrota do povo de Israel, onde Deus permite para chamá-los, chamar o seu povo à sua presença de novo. Olha só, continuando, versículo 14 do capítulo 7. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar chegará o homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então, a orientação que Deus deu para Josué, ele falou assim: vamos fazer o seguinte, nós vamos ir tribo por tribo, e Deus ia mostrando, e depois família por família, e Deus ia mostrando, ia chegar no homem, na pessoa que fez isso. Aqui narra o acontecimento na vida e na família, e de tudo que Acã possuía. Vale a pena ler esse texto. Porque, irmãos, a gente olha assim, você fala, nossa, mas esse Deus aqui é severo. Caracas, mas como que Deus... mas Deus não é amor? Irmãos, certamente, mas Ele é justo. Ele não pode compactuar com o pecado, de jeito nenhum. Deus repugna o pecado. Mas olha que coisa fantástica, Ele ama o pecador. Então, aqui, nós percebemos de maneira muito clara, e essa palavra é palavra que expressa o que está no coração de Deus quando o povo, quando a pessoa se afasta de Deus por causa do pecado. Diz assim: fez loucura em Israel. Acã. Aí você fica pensando, né? Mas Acã? Ninguém mandou ele fazer. Por quê? Por que que isso vai cair sobre o povo? Irmãos, nós precisamos entender como Deus vê, como Deus olha o seu corpo, o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Não somos nós? Cada um é membro importante nesse corpo. A palavra de Deus diz: quando um sofre, o que acontece? Todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram. Quando um peca, irmãos, será que nesse lado deixa de funcionar a dinâmica do corpo de Cristo? Não, irmãos. Quando um peca, o corpo sofre. E aqui Acã pecou. E o que Deus está falando? O peso está vindo sobre o povo de Israel. Olha só. Deus, Ele não faz as coisas só por fazer. Ele avisou. Ele falou. No capítulo 6, no versículo 18, fala assim: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Aí ele orienta assim:
Porém, toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Então, aqui duas coisas. Primeira coisa, que o povo devia guardar das coisas condenadas. Agora, ouro, prata, ferro, bronze, era para deixar para a casa do tesouro. Mas olha só, o que Acã fez? Fez tudo o contrário. Deus falou uma coisa, ele fez outra. Aí, será que Deus ia falar assim, não, Acã, mas você também, viu, não aprende. Vamos aplicar misericórdia aqui para você. Não, Deus já tinha dito, não faça, não faça, não faça, ele fez. E quando Deus fala não faça, tem consequência, e ele fez. Quando a gente olha um pouquinho mais para frente, a narrativa aqui, aí foi o que aconteceu. Foi descobrindo, caiu na tribo tal, depois foi na família tal, e depois chegou na pessoa de Acã. Olha só o que Acã falou. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Fez tudo o que Deus tinha pedido? Não. Desobedeceu. E olha só, gente, ele pegou a capa babilônica e diz aqui, prata, ouro. O que era para fazer com a prata e ouro? Deus não pediu para deixar separado para o tesouro? Era consagrado para Deus. O que fez? Ele pegou para si. Irmãos, isso aos olhos de Deus é furto. Isso aos olhos de Deus é fazer algo totalmente diferente daquilo que ele tinha pedido para fazer. Interessante que na palavra de Deus, quando fala sobre furto a Deus, tem um lugar que ele fala com muito peso. Não quer que a gente furta a Deus? Dízimos e ofertas. Irmãos, o que é de Deus, é consagrado, é dele. E ele, na sua imensa misericórdia, e ele no intuito de abençoar os seus filhos, o que ele faz? Ele orienta lá em Malaquias, traga todos os dízimos à casa do Senhor. Traga. Ele até fala assim, me prova para ver se eu não vou te abençoar. E ele fala, é nos dízimos e nas ofertas que nós roubamos a Deus. Eu achei muito engraçado, uma vez estava no YouTube, o pastor também vai no YouTube de vez em quando, viu? E eu fui lá, aí tinha lá assim uma faixa na frente de uma igreja, dízimo, 9%. Naquela igreja tinha desconto de 1%. Agora eu acho que eu vou botar aqui na frente da Holiness, dízimo, 8%. Dízimo, a palavra dízimo significa 10%. E olha, Deus pede 10% e 90% fica com você. E nesse mínimo, nesses 10%, muitos irmãos estão roubando o Senhor. E ainda, em cima disso, fica reclamando, por que Deus não me abençoa? Por que só estou na dívida? Por que toda hora eu estou doente? Porque, irmãos, muitas vezes a farmácia está sendo o nosso gafanhoto, o devorador. Aqui, Acã
tomou aquilo que pertencia ao Senhor. E Deus pesou a mão. Olha só o coração deste homem. Fala assim: cobicei-os. Você já cobiçou alguma coisa na sua vida? Eu já. Mas olha só, entre cobiçar e o ato, tem uma certa distância. Às vezes no nosso coração instala a cobiça. Aquele irmão, nossa, ele comprou um Toyota Corolla, última geração, movido a água. E a gente olha, também eu vou querer um desse. E aí? Você conhece a história daquele que tinha esse coração? Uma vez ele estava andando na calçada, passou uma bicicleta. Ele falou: eu vou querer uma bicicleta. Estou cansado de ficar andando todo dia, eu vou andar de bicicleta. Aí ele foi lá, comprou uma bicicleta. Fez das tripas o coração para comprar essa bicicleta. Estava andando de bicicleta, passou um fusquinha, vum. Aí ele falou assim: não, eu vou querer um fusquinha, tal. Comprou um fusquinha. Aí, e vai a história, né? Quanto mais tem, mais quer. E aqui, irmãos, entre a cobiça e o ato, dá tempo para a gente deixar que Deus trabalhe aqui dentro. Porque olha só, Acã falou: cobicei-os e tomei. Aí, quando ele toma, aí ele tem que resolver algumas questões que está dentro de si, que ele sabia o que Deus queria. Então ele tinha que resolver isso. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Também, cabeção, foi querer se esconder. O que diz o texto? Aqui diz que, e eis que estão escondidos. Percebe, irmãos? Mesma coisa de Adão e Eva. Mesma coisa. Adão olhou o fruto, foi bom para os seus olhos, cobiçou, tomou e fez aquela besteira. E aqui acontece com Acã também. Olha, deseja, cobiça, toma e vai esconder. Nessa manhã, diante disso que nós estamos percebendo, a exemplo de Acã, nós gostaríamos de a gente entrar nesse desafio para 2024, num coração santificado, num coração purificado por Deus. Tomara que não precise fazer ali por família, depois por tribo, depois por família, e caia em cima de você. Tomara que não aconteça isso. Mas, em Cristo Jesus, eu e você, nós temos acesso direto a Deus. O véu que separava, não separa mais. Então eu posso ir diretamente a Deus. Não precisa mais de sacrifício, porque o sacrifício já foi feito. Cristo já nos substituiu, o sacrifício foi feito. Então eu posso ir diretamente ao Pai. Não tem intermediário. Então, irmãos, sabendo disso, que a mão de Deus é uma mão justa, verdade, misericordiosa, mas ela é justa. E se você e eu sei que isso desagrada o coração de Deus, por que continuar? Se eu sei que aquilo está ofendendo a Deus, que é santo, e Ele quer que a gente seja santo também, por que continuar fazendo? Então, irmãos, a pergunta é:
há coisas condenadas na sua vida? Como igreja, o que você acha? Há alguma coisa condenada na igreja do Bosque? Alguma coisa condenada na nossa denominação? A santidade é eliminar as coisas condenadas. E como nós vimos em 1 Pedro, em todo o vosso procedimento, na maneira que faz e na maneira que fala. Precisamos olhar isso com carinho, irmãos. Tem muitos cristãos que querem levar a sério, mas às vezes quer fazer na sua carne, na sua força. Irmãos, vou dizer uma coisa para você, não dura um mês. Não é assim? Você vai num acampamento, vai num congresso, lá você decide, né? Vai lá na frente, chora que nem um condenado. Vem um pastor, alguém ora por você. Você sente o mover, o toque de Deus no seu coração. Você volta com decisão. Eu lembro, acampamento, eu ia no acampamento, voltava animado. Uma coisa, para deixar o meu quarto sempre limpinho, mesmo que ninguém passasse lá para dar nota. Não sei se era na época de vocês, né? O lençol, irmãos, o vistoriador, quando passava no quarto, o lençol tinha que estar retinho, nenhuma ruga. Se tivesse uma ruga, já tirava ponto. Então eu, não só nessas questões, mas decidi aqui dentro de mim, eu vou voltar e eu quero ser um filho melhor. Quero ser um filho melhor. Irmãos, não durava um mês. O Luiz, que um mês ficou paciente com os irmãos, nossa, passou esse mês, a gente vira bicho de novo. Por isso que meu pai falava sempre assim, vai para acampamento, porque lá você vai melhorar. Era assim. Lembra que eu falei uma vez para vocês? Fizeram lavagem cerebral, volta lá para fazer mais lavagem cerebral. Era assim. Irmãos, se o Espírito Santo não vem em nós, a carnalidade volta. Porque o eu está vivinho da Silva. Tem que matar esse eu. A obra redentora de Cristo na cruz, o sangue que foi derramado, se nós entendemos a repercussão que isso dá e produz na nossa vida, irmãos, nós vamos a todo momento deixar que esse eu morra. Tem muitos cristãos que na igreja você olha assim, nossa, é um santo, né? Nossa, olha o pastor Luiz, nossa, paciente, que não sei. Porque você não viram lá como é que eu sou em casa. Não conversa com a pastora Noemi, tá? Irmãos, quem aqui tem dificuldade no trânsito? Às vezes uma senhorinha, às vezes tem lá atrás assim do carro, né? Recém-tirada a carta. Eu já vi uma vez, uma moça, meu Senhor da glória, você está com pressa, que ela está quase parando, né? E ela lá, tensa. Você, de propósito, você ultrapassa acelerando e se bobear buzina. Experimenta alguém te fechar. Por quê? Porque fechou porque às vezes estava alguém passando, virou, você só falta xingar a sombra do cara. Irmãos, a santidade de Deus não é só dentro aqui do templo de Deus, não. É no nosso dia a dia. A santidade com Deus é uma santidade que funciona a todo instante. Então,
Aqui, quando Deus fala para Josué, santifique, dispõe, santifica o povo, leva o povo a buscar a santidade de Deus. Porque isso agrada o coração de Deus. A santidade, irmãos, não nos isenta, viu, de sofrermos tentação. Pode ser até que caia. Mas quando a gente cai, está à sua disposição o sacrifício que Jesus fez na cruz. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então vá ao sangue de Jesus, porque Ele purifica. Isso é morrer todo dia. Deus nos ajude. O que é que está escondido na tua vida que é condenada por Deus? Tem coisas, irmãos, tem coisas. Nem nessa vida, porque na outra vai aparecer. A gente nunca vai saber, mas Deus sabe. Deus sabe o teu coração, Deus sabe o teu secreto. Então, diante disso, dessa luz, não vamos deixar nada escondido, coisas condenadas por Deus escondido na nossa vida. Amém. Precisamos da ajuda de Deus, não é verdade? Porque tem coisas que você fala assim, Deus, e agora o que eu faço? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, não desista. Se Deus falar, faz isso, faça. Por quê? Deus quer o melhor para a tua vida, Ele quer restaurar. Para encerrar, eu queria contar um fato que se deu. Nós tivemos aqui outro dia um culto em memória. Na verdade, a gente não faz culto em memória. A gente faz culto de louvor e gratidão pela vida da pessoa. Já viu? Nós, né? Nós descendentes temos muito disso, fazer aquela missa. Missa de 7, quanto mais? 51, e vai, né? E eu sempre falo assim, quanto mais missa ou fizer, é melhor. Por quê? Esse pessoal vem na igreja só nessas horas, é a oportunidade de ouvir. E esse pessoal que veio, os pais frequentaram a igreja Holiness. E os filhos já tudo grande, já é vovô, de criança lembravam de músicas que foi cantado, mas totalmente longe. Falei da palavra, falei de Jesus, dei alguns exemplos, e olha só, irmãos, um dos irmãos, nunca tinha visto ele na vida, um dos irmãos chegou assim e falou, pastor, obrigado pela palavra, mas vou falar uma coisa para o senhor, nossa família está dividida. Estavam todos os irmãos, sobrinhada, estava tudo ali, nós estamos divididos. Por quê? O irmão mais novo, problema de herança. Ah, meus irmãos, isso dá um problemão. Então vou deixar uma dica, viu? Você que tem bastante posse e vai deixar de herança, já deixa tudo resolvidinho antes. Quantas famílias estão divididas, não consegue olhar, irmão, hein? Não consegue olhar na cara do irmão, por causa desse problema de herança. E ele falou, aqui nossa família está dividida. E eu falei assim para ele, olha, a única pessoa que pode trazer você, ele falou principalmente, né, o irmão mais velho que não consegue perdoar o irmão mais novo, o único que pode fazer isso é o Senhor Jesus Cristo. Então considera tudo isso que você ouviu nessa tarde. Meus irmãos, como isso é terrível.
Tem coisas que é só pelo poder do Espírito Santo que vai mudar aqui dentro. Se for depender da minha força, da sua força, não vai longe. Quanto mais eu morro, Cristo, Ele aparece mais. E quando Cristo aparece mais, meus irmãos, a obra, a bênção, o cuidado de Deus na sua vida, cada vez mais vai ser presente. Então, antes de nós entrarmos para 2024, se tem alguma coisa condenada na sua vida, coloque isso diante do Senhor. Peça para Ele. Porque o sangue dele vai nos purificar. Se tem pessoas envolvidas, meu irmão, antes de dar a oferta, deixa a oferta e vai lá acertar com essa pessoa. Não deixa, irmãos, não deixa para depois, porque a gente não sabe amanhã. Se Deus, o Espírito Santo está falando no teu coração para acertar, e não estou dizendo se você está certo ou errado, viu? Se o Espírito Santo está falando para acertar, vai lá acertar. Não, pastor, eu não tenho culpa. Mas o Espírito Santo não está falando se você tem culpa ou não tem culpa. Você está falando, vai lá acertar. Acerta. Faz a tua parte. Que não tenha nada condenável na sua vida. Então, o que fazer com as coisas que Deus reprova? O que fazer com as coisas condenadas por Deus? Santifiquem-se. Amém, irmãos? É isso que eu queria repartir com vocês. E vamos entrar nesse ano de 2024 debaixo dessa bênção de Deus. Abaixe a sua cabeça. Feche os seus olhos. Faz um propósito agora diante do Senhor. Se Deus está falando pelo Espírito Santo, que se tem alguma coisa aí na tua vida condenada por Deus, mas que você tem tido dificuldade de se desvencilhar disso, faça uma decisão. Faça uma decisão. E quando a gente se propõe diante de Deus, você acha que Deus não vai te ajudar? Se você quer, Ele vai te ajudar. Agora, se você não quer, Ele não vai arrombar a porta do teu coração. Então, você sabe o tamanho da dificuldade. Então, lembra aquele um que chegou, Senhor, me ajuda na minha pouca fé. Então, Senhor, me ajuda, porque eu não quero ter nada aqui dentro de mim que seja coisa condenada. Fale isso para o Senhor. Dá força, Senhor. Eu preciso. E se tem alguma coisa que você precisa acertar com alguém, Senhor, eu quero pedir ao Senhor. Eu quero fazer isso. E eu peço a tua ajuda. Senhor, eu nem sei se ele está vivo, eu nem sei onde ele mora, mas peço ao Senhor, Ele vai mostrar, e Ele vai providenciar. Coloque-se diante do Senhor. É isso mesmo que você quer? Eu quero orar por você, para que Deus lhe conceda essa graça, e você, nessa decisão de santificar, nada, mas nada, vai ter como acusar o teu coração. Obrigado, Senhor. A exemplo que nós vemos aqui no Velho Testamento, coisas bem antigas, mas o Senhor é o mesmo Deus, ali em Josué, como nos dias de hoje. O Senhor não mudou.
Então, Deus, nós queremos nos colocar nesta manhã diante de Ti. Sei que o Senhor é rico em misericórdia. Sei que o Senhor me ama. Mas também sei que o Senhor é justo. Então, Senhor, eu quero andar em santidade, porque é isso que o Senhor pede a cada um de nós. Sede santo como eu sou santo. Deus, eu quero pedir Tua ajuda. Eu não quero que nada esteja na minha vida que seja algo condenado pelo Senhor. Então eu quero acertar isso diante do Senhor. Obrigado pelo sangue do Senhor Jesus que nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o Teu nome. Nós não merecemos, mas o Senhor fez isso porque nos ama, porque sabe que nós somos pessoas condenáveis, mas pela Tua graça, o Senhor, com seu amor, está nos dando uma opção melhor, porque nós queremos caminhar junto contigo. Obrigado, Deus, para a honra e glória do Teu santo e eterno nome. Amém. 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 Vamos ficar de pé?